Eles achavam que terminaria como sempre termina: uma manchete, um corpo, uma mensagem. Não aqui, não desta vez. Keith Bandit Ball passou anos lado a lado com os homens mais temidos do mundo dos motoqueiros. Anjos do inferno, escravos de Satã, fora da lei, tanto no nome quanto no temperamento. Ele não era só um membro com colete, era visível e conectado. Editor da Easy Rider, cofundador da Associação Brasileira dos Amigos do Trânsito e do Esporte. O tipo de homem que reunia todos e tinha a sala cheia. Homens assim não partem facilmente. Não sem consequências, mas Keith fez isso. Sem brigas no clube, sem votação, sem funeral, só distância. Um dia ele estava na sala, no outro já não. E de alguma forma, esse silêncio disse mais do que 1000 tiros poderiam dizer. Mas você não entende essa parte até entender ele. Porque Keith Ball nunca estava atrás do Pat, ele estava atrás da máquina. Começou pequeno, não com cromo, não com barulho. Apenas um garoto quieto no sul da Califórnia, com 14 anos, encarando uma Honda Super Cub usada. O vizinho queria vender, Keith queria andar. Simples assim. Até que ele perguntou ao pai. A resposta foi curta, brutal. E então, quando eu tinha 14 anos, o garoto ao lado estava vendendo sua Honda 55 Super Cub. Fui até meu pai e falei, estou pensando em comprar isso. E ele disse, eu odeio motos e odeio motociclistas. Então veio a história de como um cara numa Triumph passava acelerando pela caminhonete dele toda manhã a caminho do trabalho. Então meu pai dirigia essa caminhonetezinha Datsun para o trabalho todos os dias. Ele trabalhava nos campos de petróleo, gerenciava uma oficina mecânica e ia para o trabalho pelo mesmo caminho todos os dias, voltava pelo mesmo caminho para casa. Uma vez ele ia para o trabalho quando um cara passou de moto. Ele disse que parecia que o cara tinha comprado uma Triumph nova e passou zunindo por ele. E ele disse que, com o passar das semanas, o cara foi ficando cada vez mais rápido e começou a mudar. O cara começou a usar uma jaqueta de couro, deixou o cabelo crescer, deixou a barba crescer. Bem, um dia ele passa voando pelo meu pai, corta na frente dele e cai. Então meu pai encosta e sai da sua pequena caminhonete Datsun. Ele pergunta, você está bem? O outro responde, sim, acho que estou. Ele diz, bem feito para você, seu filho da mãe. Era assim que meu pai via motoqueiros e motos. Essa foi a introdução de Keith à vida de motoqueiro. Sem sermões, bênçãos, apenas uma regra. Você está por sua conta. Então, quando fui falar com ele, ele disse, bem, meu código é que não vou te ajudar com uma moto. Não vou pagar seu seguro. Não vou te ajudar com um empréstimo ou qualquer coisa desse tipo. Você está por sua conta. Então, Keith fez o que a maioria não faz. Ele ainda comprou a moto, pagou o seguro e aprendeu sozinho. A partir daí, a história deixa de soar como rebeldia e passa a soar como obsessão. Aos 18 anos, Keith entrou para a Marinha, foi para o Vietnã e passou anos no meio do barulho. Quando ele voltou, tudo parecia diferente, exceto as motos. Aquela primeira moto, fiquei com ela só por um tempo. Entrei para o serviço militar quando tinha 18 anos, me formei no ensino médio, fui para a escola de eletrônica e fui para o Vietnã. E comprei uma Sportster 69 nova em 1969. Ele pegou uma Sportster 69, alongou a dianteira e modificou o quadro. Aí ele olhou uma foto dele mesmo em cima dela, esse cara enorme numa máquina que de repente parecia pequena demais. Bem, eu tenho uma história meio engraçada. Tinha essa Sportster, arrumei, alonguei a dianteira e fiz modificações. Na época, minha esposa saiu, eu sentei nela e ela tirou uma Polaroid minha. Ela me entregou a foto, olhei e disse, meu Deus. Eu disse, eu preciso me livrar disso. Sabe, é pequeno? É. Então eu imediatamente fiz isso e depois comprei uma moto da polícia de Long Beach de 66. É? Certo, uma daquelas.
Ela ainda era preta e branca com todo o equipamento ou já estava toda descaracterizada? Não, ela já estava um pouco descaracterizada e tinha sido pintada, mas ainda tinha o câmbio no tanque. Não era para exibição, era para a da estrada. Desde então, ele passou a reformar motos antigas da LAPD, desmontando, reconstruindo em uma garagem pequena e vendendo uma a uma. O que lhe faltava em dinheiro, ele compensava em precisão. Então apareceu Bob George, o tipo de mentor que não fala muito, mas ensina tudo. E Bob George é o cara que construiu o Easy Rider Streamliner. E ele começou a me ensinar como construir motores. Aqui estou eu, com cerca de 21 anos, levando esposa e filho para a minha pequena garagem de um carro. Estou tentando reconstruir motores, então comecei e já refiz alguns. Logo, Keith não só pilotava máquinas, mas também as criava. Nesse processo, outra coisa também se formava. Não era um clube, ainda não, mas uma presença, uma voz. E logo alcançaria além das garagens e oficinas, direto para os quartos mais protegidos da América fora da lei. Ei, irmãos, cansados das besteiras e da censura do YouTube? É hora de se libertar. Por isso, migrei para o Patreon, onde posso oferecer o conteúdo bruto e sem censura que vocês querem. Entre no meu Patreon e aproveite muitos benefícios. Acesso antecipado exclusivo a todos os vídeos dias antes do YouTube, com uma experiência de visualização 100% livre de anúncios, discussões livres, sem censura e o dobro de conteúdo. 2 vídeos incríveis por semana. Acesso Very Important Person, contato direto comigo e informações exclusivas. Atualizações exclusivas do mundo dos motociclistas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Pronto para se juntar à elite? Clique no link do Patreon agora. Seu apoio nos move e impulsiona uma revolução de conteúdo livre de censura e restrições. Junte-se agora e desbloqueie um mundo de benefícios exclusivos. Há um tipo de homem com quem o clube não sabe lidar. Aquele que ouve mais do que fala, aquele que é útil sem ser barulhento. Aquele que pode entrar em 3 salas diferentes e sair de cada uma com mais confiança do que entrou. Esse era o Keith. Ele era grande, tinha uns 1,93 metros. A moto parecia um trator, pesada, feita para estrada. Rodamos muitos quilômetros juntos e não me lembro dele ter quebrado. Quando ele entrou para o capítulo de Los Angeles, ele já tinha algo que a maioria dos homens nessa vida nunca consegue alcançar. Não só entre os motoqueiros, mas nos tribunais, nas revistas, na política, moldando o futuro deles. E nos anos 70, Keith e eu nos juntamos aos Hells Angels de Los Angeles e nos tornamos membros da cidade. E, sabe, eu acabei de falar sobre isso, minha melhor lembrança de uma festa foi aquela festa do Santo Escravo. E os escravos não gostavam de muitos e evitavam convidar pessoas para interagir diretamente com eles. Tipo, eles eram meio que os sultões do Vale de San Fernando. E, sabe, eles faziam uma festa e apareciam, muita gente vinha, mas ser convidado por eles era, sabe, algo especial. Sei que os escravos gostavam muito do Keith e tinham muitos elogios sobre ele. Ele andava com os anjos, sim, mas também estava andando para a Easy Rider, a revista de motocicletas mais lida da América. Ele construía motos superiores às demais, e pela Associação Brasileira dos Amigos do Trânsito e do Esporte e oficinas locais, ajudava motociclistas a lutar contra leis do capacete e fiscalização governamental. Eles ainda nem entendiam. Keith servia de isca no chão. E você sabe, né, algum debate sobre o que isso significa, uma irmandade contra o totalitarismo, atos totalitarianos, motociclistas americanos em prol da educação. E isso meio que mudou ao longo dos anos e tem significados diferentes. Mas vou te contar uma coisa sobre Keith. Ele trabalhou na Easy Rider com Low Kinsey e ajudou a iniciar o movimento Abate em 1972. Ele nunca se colocou acima do clube. Ele simplesmente continuava seguindo em frente como alguém que não precisava pedir permissão. E no mundo fora da lei, isso deixa as pessoas nervosas, não de uma vez só. Começa nas margens,
um olhar que demora, uma reunião onde seu nome é mencionado, mas ninguém quer dizer o que foi falado. Um passeio onde alguém antes cumprimentava, mas agora não. Assim começa. Depois veio a feira de trocas. Em meio ao caos, socos voaram entre anjos e mongóis, mesas foram viradas e facas sacadas. Uma daquelas brigas que começa com um olhar e termina com sirenes. Eu vi outro perigo se aproximando, e era isso. Sonny tinha colocado um alvo nas costas dele junto com Oakland e estava arrastando o Oakland junto com ele. Sabe, Sonny culpou Keith pela primeira briga que tivemos com os mongóis. Eu não vejo dessa forma. Aquela briga estava se formando e ia acontecer de qualquer jeito. Sabe, foi uma briga de socos lá dentro. Keith estava lá, ele e eu estávamos lutando lado a lado. Sonny Borger, fundador, estrategista, padrinho dos Hells Angels modernos, não gostava do que Keith representava. Ele era o editor da Easy Rider. Ele tinha uma linha aberta de comunicação com clubes do mundo todo. Acho que Sonny se sentia um pouco ameaçado por ele. E, sabe, o irônico é que Keith tinha feito mais coisas positivas pelo estilo de vida fora da lei do que jamais recebeu crédito naquela época e talvez até hoje. Como eu disse, ele estava totalmente envolvido, esperançoso e atento ao movimento dos motoqueiros fora da lei. Nenhuma acusação foi feita formalmente, mas o peso da insinuação começou a pairar. Pessoas que costumavam pedir conselhos pararam de aparecer, pessoas que costumavam conversar sobre o trabalho agora ficavam em silêncio. Keith entrou para o clube através da confiança e agora, sem aviso, essa confiança estava se tornando obsoleta. Ele não quebrou nenhuma regra, não ultrapassou nenhum limite, mas talvez esse fosse o problema. Porque em um lugar construído sobre o controle, o que você faz com o homem que não precisa do seu? Ele percebeu antes de qualquer um dizer uma palavra. Não porque alguém o avisou e não porque ele temia o que o esperava, mas porque Keith passou anos no meio das coisas. E ele sabia, quando o meio começava a mudar, as pessoas ainda sorriam, ainda acenavam com a cabeça, ainda o chamavam de irmão. Mas o tom mudou, a energia na sala se deslocou meio passo para o lado. Nunca é óbvio no começo. Você só percebe menos ligações, conversas mais curtas e o jeito como certos nomes não são mais mencionados perto de você. Nessa época ele já não usava mais o tapa-olho diariamente. Não por desrespeito, só por instinto. Ele passava mais tempo na garagem, ajustando motos para Bonneville, escrevendo, defendendo direitos dos motociclistas em Washington e pilotando com outro objetivo. E nesse espaço as coisas ficaram claras. Não adiantava se apegar a algo que já não servia mais. Não porque isso voltou contra ele, mas porque ficou mais apertado do que antes. Keith não precisava de uma briga para entender isso. Ele não precisava esperar que a situação ficasse feia. Essa era a vantagem de estar com os pés no chão, de ter algo além do clube. Ele nunca fez um discurso, nunca mandou uma mensagem. Ele simplesmente deixou de aparecer um dia e depois no outro. E então foi isso. Mas, sabe, o ciúme de Sonny podia ser muito perigoso às vezes. E sabe, conforme fui ficando cada vez mais conhecido, várias pessoas me alertaram. Sabe, não fique maior do que o próprio Sonny, porque ele não gosta disso. E sabe, junto com o velho John e o Keith, tivemos uma conversa particular e, sabe, o Keith se afastou. Ele tinha várias responsabilidades na revista. Nunca vi o Keith como alguém que fugia de alguma coisa. E vou te dizer que fico muito feliz por ele ter feito o que fez. Porque eu não sei o que teria acontecido, já que o Sonny continuou falando merda sobre ele. Depois ele direcionou toda a raiva dele pra mim. Eu tirei o Keith dessa, mas o Keith é um cara legal. Não é que eles esqueceram dele, eles não esqueceram. É que quando um homem sai discretamente, sem escândalo, sem traição e sem pedir atenção, não sobra muito o que dizer. Ele nunca queimou nenhuma ponte, mas também não ficou esperando para ver se alguém faria isso. E de alguma forma,
essa escolha, a saída silenciosa, calculada e não dita, virou aquilo que ninguém mais tinha conseguido fazer. Não porque ele fosse esperto, mas porque ele sabia quando um lugar deixava de ser dele. Ele não desapareceu, ele só parou de esperar a permissão de alguém. Enquanto outros mediam legado e lealdade ao grupo, Keith continuava construindo, continuava escrevendo. Mas agora era do jeito dele, Deadwood, Dakota do Sul. Ali ele recuperou seu ritmo. Ele montou sua oficina cercado de ferramentas, fotos, tanques antigos, motores raros, um museu em forma de oficina. E cada parte tinha um propósito. Ele ainda buscava desempenho, ainda ajustava máquinas, ainda aparecia em Bonneville. 4 recordes mundiais de velocidade em terra, todos alcançados. O salto-torpedo era sua nova obsessão, um triciclo Streamliner feito do zero. Quando não construía, ele lutava contra as leis Not Fists. Através de grupos como a Fundação dos Motociclistas, ele defendia as pessoas que ainda percorriam estradas secundárias com graxa nos dedos. Resistência às leis do capacete, abuso de autoridade da Agência de Proteção Ambiental e legislação do direito de reparar. Keith havia deixado o clube, mas não a comunidade. Ele entrou para o conselho do Museu de Motocicletas de Sturgis, começou a orientar construtores, a escrever, ainda publicando sob sua própria marca, Biker.com. Uma garagem digital cheia de histórias, cultura tecnológica e aquele tipo de percepção aguçada que você só encontra em alguém que esteve lá e se manteve afiado. Mas Keith é um cara legal. Ele está morando na região de Sturgis e acho que se você for para Sturgis, provavelmente vai esbarrar com ele. E o mais impressionante é que o respeito nunca parou. Até os 1%ers antigos que nunca esquecem um rosto respeitavam quando citavam seu nome. Não por usar o colete, mas por nunca virar as costas para a estrada. Hoje recebo um convidado com conquistas no mundo das motocicletas que poucos igualam. Vou citar algumas. Em 2006, ele foi incluído no Hall da Fama do Motociclismo em Sturgis. Em 2006, ele foi eleito o Homem do Ano pela revista Cycle Source. Em 2016, ele entrou para o Hall da Fama da revista Cycle Source com licença. Em 2016, ele foi incluído no Hall da Fama das Motocicletas de Las Vegas. Em 2016, ele recebeu o prêmio Aftermarket da Motorcycle Riders Foundation. Tenho outra página aqui. Em 2017, ele ganhou o prêmio Moxie do Sturgis Buffalo Chip após 21 anos apoiando a indústria de motocicletas. Em 2018, ele foi incluído no Hall da Fama dos Freedom Riders da Fundação dos Motociclistas. Em 2023, ele recebeu o prêmio Thomas Paine da Fundação dos Motociclistas. Ele detém 4 recordes de velocidade terrestre com motocicleta. Ele ganhou 2 vezes o prêmio Silver Spoke da Coalizão Nacional de Motociclistas. Ele apenas seguiu um caminho diferente. Ele não é o mais barulhento, nem o mais chamativo. Mas em um mundo onde a maioria dos legados fica para trás, Keith continua avançando. Não pela sobrevivência, mas pela presença.